meu nome é José Alho e este é o podcast do Zé. Eu sou o Zé e neste episódio vou estar à conversa com o designer Duarte Lázaro. Talvez o nome Duarte Lázaro não te seja familiar, mas é bem provável que já tenhas visto algumas capas de livros que ele ilustrou. Nascido em 1979, em Lisboa, sempre foi um aluno exemplar, embora falador e com a mente constantemente a divagar. Traços, ao que tudo indica, ainda fazem parte da sua personalidade. Apesar da inclinação natural para as artes, optou por um caminho diferente e licenciou-se em História, prometendo a si mesmo que um dia retornaria ao universo artístico. Fiel à sua palavra, em 2008 entrou no curso de Design e New Media. O primeiro contacto com o mercado editorial aconteceu em 2016 ao auxiliar a amiga ilustradora Ana Silvia Agostinho na sua estreia literária. Pouco tempo depois, recebeu um convite do editor Ricardo Nunes para se aventurar na criação de capas. 3 anos mais tarde, integrou o Wonder Studio, no grupo 2020 Editora, colaborando com chancelas como Elsinore, Cavalo de Ferro, Top Seller e Nascente. Em 2021, passou a trabalhar com a Penguin Random House Portugal, onde, além de criar diversas capas para escritores nacionais, contribuiu para a construção da identidade visual da Secret Society, em parceria com o editor Rodrigo Manhita. Atualmente, divide espaço de trabalho com fotógrafos e artistas na Galeria A Homem Mau, em Lisboa. Mas afinal, criar uma capa de livro é assim tão desafiador? Vamos descobrir. Quanto ao resto, o resto é conversa. Olá, Duarte. Olá, tudo bem? É assim tão difícil desenvolver uma capa? Ahm, Tem dias, depende dos editores, depende dos briefings, depende de muita coisa. O que é que, a experiência dá-nos um bocadinho uma certa rapidez de trabalho, não é? Porque ahm, tu, na verdade, não crias uma relação com o autor, muitas vezes também não crias a relação com a obra, crias uma relação com o editor. E isto é um bocadinho como uma relação, um namoro, não é? Que passam tantos anos e tu já sabes perfeitamente o que é que a pessoa quer pelos anos e pelas atividades, já sabes o que é que a pessoa gosta de comer e por aí em diante. E é muito fácil de satisfazer o gosto dessa pessoa. E o editor é um bocadinho o mesmo. Tendo alguns editores, nomeadamente até, eu falei, já falo muito melhor, falo destas duas pessoas, que é a Diana Garrido e o Diogo da Cavalo de Ferro. O Diogo Madre Deus. É interessante porque quando recebo os briefings deles, são briefings muito bem trabalhados e muito bem detalhados, e rapidamente, para o meu esboço, é o que fica. O Diogo, não é questão de ser mais complicado ou não complicado, é uma linguagem diferente do Cavalo de Ferro. A Diana tem uma coisa fantástica, e eu já disse isto várias vezes, que é a Diana Garrido, que é a editora da Suma e da Iguana. Ela foi das primeiras pessoas que decidiu que criasse uma linha de assinatura, quase, de virar-se para mim no livro do Franco Ribeiro e dizer: olha, Eduardo, quero que faça uma capa, mas não quero nada Photoshop nem Illustrator. Quero uma coisa que seja autoral, que seja tua, e eu já vi estas capas que foram feitas para Elsinore e Cavalo de Ferro, mais uma vez Diogo. Ahm, e então comecei a fazer estas capas e posso dizer que é muito, muito rápido. As capas encaixam na visão do editor. E normalmente é muito raro com a Diana não se, ou seja, sai da primeira proposta porque eu faço por isso, não é? Porque gosto de apresentar várias ideias, mas normalmente é a primeira proposta que fica. E pronto, eu para a Diana abro umas conceições diferentes que faço para outros editores, que é de vez em quando mando umas mensagens com umas fotos do esboço inicial, e consoante a reação dela eu já percebo qual é o caminho que eu devo fazer. E é muito simples depois de tentar dar cor e dar cara à capa. Nesse briefing tu recebes sinopse, partes de história, como é que é? Então, eu vou dizer qual é o meu dream briefing, o dream briefing de sonho. É basicamente ter logo no cabeçalho, ter o nome do autor, título e uma ah, pequena cópia do livro, não é? Às vezes, tipo, aquela pequena frase que muitas vezes fica debaixo do título. Depois ter uma sinopse muito pequenina, não precisa de ser nada de muito explicativo, basta dizer o enredo da história, o caminho que a história está a fazer, e depois e que é que funciona o sonho, que é muitas vezes a pessoa diz: olha, mas acontece isto no livro. E isto é uma coisa muito importante para o livro.
Acontece um sonho, ou acontece uma, uma perseguição, ou acontece qualquer coisa. E depois, no fim, esta parte que ainda é, vamos chamar, a cereja no bolo é o autor adora estas capas, ou adora este Ok. artista. E eu, é isso a minha canvas, a minha tela, não é? Eu, por exemplo, para Filipe Fonseca Silva, que também foi um briefing de sonho, foi, eu, quando vi o briefing da Filipa, eu sabia perfeitamente o que queria fazer, apesar deste não ter sido a primeira O proposta. Admirável Mundo E Verde, ela mandou Adorável Mundo Verde, exatamente, que eu tenho aqui. Está grande aqui. capa. E ela, no briefing, quase todas as imagens que tinha era do Shepard Fairey, que é o mesmo designer e artista que fez as coisas para o Obama, do Obey e do Yes I Can e por aí em diante. E há uma imagem muito específica dele, muito esta imagem de guerrilha, e eu já sabia o que é ia fazer. Apesar de esta capa ter sido a última proposta que eu fiz, porque já estava numa de simplificar a capa e enviei esta proposta e foi a que ficou. Esta por acaso até foi a última proposta. Foi aquilo que eu às vezes digo que é a quarta proposta. Ok. Normalmente os designers dizem em vez de três propostas, dessas três propostas depois o autor vai escolher e vai seguir o caminho. E esta foi, eu mandei estas propostas para a Diana e disse, olha, deixa-me só fazer qualquer coisa. E a Diana, não, não precisas fazer mais nada, está bom como está. E disse, deixa-me só dar este toquezinho aqui numa coisa porque eu acho que vai ser rápido. E assim foi. E enviei para, para a Diana disse um uau na mensagem, enviou para a Filipa e acho que passado minutos tinha uma mensagem da Filipa a dizer, "Ó, capa está escolhida, é mesmo isto que a gente quer, está fantástico, vamos andar para a frente." E assim foi assim. E já te Exato. aconteceu alguma vez tu mostrares a tua proposta ou propostas, o autor não gostar de nenhuma e o autor dar o input e tu chegares ao final e pensares, pá, não gosto nada da capa. Não precisas dar exemplos, só quero Ah, saber se realmente já te aconteceu. já aconteceu aquilo que eu chamo de capas não assinadas. Eu assino as capas por dentro, se as pessoas quiserem procurar na ficha técnica, não, o meu nome está lá, mas eu depois não vou colocar noutros sítios, porque muitas vezes não é o autor que não gosta. Isto, ah, as editoras, muitas vezes é uma relação a três, porque é a relação que eu tenho com o editor tem que ter uma relação com o autor e com a comunicação, e aqui depois cria-se todo este rebuliço de se a capa vai passar para a frente ou não. E às vezes acontece isso. Às vezes acontece a pessoa dizer, olha, a comunicação não gostou nada da capa, não é esta a imagem que a gente está a achar que vai vender, e com muito boa razão, porque nós aprendemos todos os dias e temos que tentar adaptar-nos ao gosto, não é? Coisas são capas autorais, outras coisas são capas contratadas, não é? E às vezes é um bocado difícil de acertar a marca. E aconteceu isso algumas vezes, de ter capas que a pessoa faz e a pessoa diz, adoro isso, está fantástico. E a primeira coisa que passa na sua cabeça é, sério? Esta coisa que eu tenho aqui, com esta fonte, com estas cores, pronto, é isto que queres. A pessoa já está tão cansada que é, pronto, se isso queres, se queres, vamos andar para a frente e faz. Ah, mas acontece muitas vezes. Estava aqui a ver um barulhinho, que acho que é a Lola que está aqui a brincar com o brinquedo, com dois cães. Também quero participar. O que acontece muitas vezes. Sim. O que acontece muitas vezes é. ah, Às vezes recebo mensagem a dizer: olha, a comunicação não gostou, isto. E eu às vezes digo: eu vou jogar fora da minha zona de conforto. Nem sequer da minha zona de conforto. Vou lançar uma bola Sim. para fora de campo, para ver o que é que isto funciona. E às vezes sai ideias fantásticas. E posso dizer que uma das capas, essa até posso falar, que é o Cemitério do Mar, Sim, que acho que até foi contigo que eu foi. falei. Essa capa foi muito divertida. Eu estava a trabalhar que isto com Eva Arim, que também é editora da 25, da Top Seller, e agora acho que é também editora da Suma, e com a Maia, que também é editora da Suma. E estávamos os três a falar, e eu tinha feito uma proposta que eu tinha gostado, mas Não estavas completamente não estava satisfeito. feliz. E entretanto, a comunicação mandou uma mensagem para eles a dizer: olha, nós não gostamos da capa, tenta fazer qualquer coisa. E eu lembro de a Eva tinha gostado muito da capa, a Maia também tinha achado
engraçada a capa, podia funcionar, podia não funcionar, e eu disse, "Ei, deixa-me tentar fazer uma coisa totalmente diferente." E eu lembro dele, assim, olha, isto tens 2 horas, e disse, não, eu tenho aqui o template do que eu quero fazer, isso tudo, porque tinha feito uma coisa idêntica com a capa do Frank Ribeiro, que depois passou para uma coisa que fiz para um álbum dos Montespel, de um álbum de aniversário, um, e atirei logo para lá e eles disseram, olha, é mesmo isto, está fantástico. E foi essa capa. Essa capa foi, tive 1 hora e meia a fazer a capa, 1 hora e 45 no máximo. O esboço que foi 80% do livro que as pessoas conhecem, esquecem do nome do autor, mas é O Cemitério do Mar, que é uma capa com um farol, depois temos um barco Sim. meio afundado e depois uma névoa estranha por trás. Eu estou aqui a olhar para trás, tenho os dois cães atrás de mim. O Kobe muitas vezes gosta de aparecer nas gravações, porque adora ver câmaras e ele está ali longe. Mas continua, continua. Essa linguagem gráfica, que se pudermos chamar assim, Uhum. técnica, que usaste para esse livro, É sim, tomar. também, de certa forma não, podemos encontrar, se calhar, nos crimes do verão de 1985, do Sim, Miguel Daut, sim. e eu não. Podes, Uhum. vais-me corrigir se estou errado, mas também dá para ver um pouco no livro da Maria Francisca Gama, talvez. Sim, sim. Sim, esses são engraçados, são os primeiros 3 livros, até antes de serem lançados, antes do cemitério, ahm, em que o primeiro foi o do Canibambo, que é o Canibambo do Franco Ribeiro, que tinha feito aquela linguagem, e para a Maria Francisca, a Diana mandou uma mensagem, eu comecei a fazer umas coisas em Photoshop, e foi aqui que eu percebi o que é que a Diana queria, que foi tipo, não, Bart, mete o Photoshop de lado, eu quero uma capa ilustrada por ti, e eu, está certo. Então para a, Fernanda, para a Maria Francisca correu essa capa, que era uma capa que ela tinha em mente do que é que queria fazer, e para o Miguel, foi um mega desafio, porque eu tinha a imagem na cabeça, mas era um desafio muito ambicioso, porque é uma capa como a do Café Canibam, que se abre e tem uma Sim, leitura do livro totalmente aberto. E aí foi um desafio grande, mas tem aquela imagem de usar na ilustração um certo splatter, que é para dar profundir um bocadinho das cores e do ambiente para não ficar tão homogéneo. Eu não gosto muito de capas homogéneas, muito vetoriais, fico sempre um bocadinho. Quando vejo capas muito vetoriais, dá-me assim custa-me ver, e então dou sempre um splatterzinho. Apesar de não ver, agora estava aqui a tentar ver a capa da Flipa, não há nada de splatter, por acaso. Mas outra técnica, que é do stencil, por isso é diferente. Mas sim, há aí uma imagem, uma técnica muito mão livre, como eu chamo, de mão levantada, muito rápido, sem, sem, sem medos. É mais isso, sem medos. Às vezes quando a pessoa tem muito medo, apaga, replica e depois nada fica bem. E a pessoa às vezes tem que lançar-se de cabeça, fazer uma linha e está feito. e como é que a cabeça de um designer, lida com o não gostei? Epá, essa é Eu, uma eu, pergunta pergu- eu pergunto isto fantástica. porque, Isso é uma pergunta fantástica. por- Então, isto vai ser é tipo sim, terapia. Isto vai ser terapêutico. Então, o que é que se passa na cabeça do designer? Entre ataques de ansiedade, ataques de pânico e passar por a síndrome de impostor e perfeccionismo, passa-se muita é todo um coisa. turbilhão de Um, emoções. é todo um turbilhão que eu por acaso vou-me dizer, com a Diana e com o Diogo eu nunca tive isto. E acho que com a Maia também nunca tive ah, esse turbilhão, mas na altura quando estava na 2020 as coisas eram um bocadinho diferentes, era interno, o trabalho era muito rápido, a pessoa não tinha tempo para descansar, de capa para capa, e o cérebro não desliga. O cérebro de um criativo, ou de uma pessoa que trabalha na criatividade, nunca, não tem um botão para desligar. Na verdade, o botão avariou aos 7 anos, ou aos 5 anos, avariou e nunca mais repararam. É uma cabeça de trabalho muito rápido.
eu acho que se calhar até pode ser como é que, como é que a minha cabeça funciona e depois vais perceber um bocadinho todo aquele lado da ansiedade e do perfeccionismo, que é, eu quando estou a fazer uma capa, eu tenho que arranjar qualquer coisa, algum mecanismo que me ajude a focar na capa. Porque quando não tenho mecanismos que me ajudem a focar na capa, por exemplo, estar a ouvir uma série, ou estar a ouvir um podcast, ou o que quer, a mente divaga muito rapidamente, porque está a ver um traço e de repente diz, então e se eu fizesse esta capa? O que acontece é que quando nós estamos a fazer o esboço de uma capa, de repente aparecem três ou quatro ideias logo a seguir, no momento em que estamos a fazer. Por isso é logo um turbilhão que tentamos que elas não se misturem ou que a gente não diga, olha, eu vou pôr esta capa de lado para começar a fazer esta segunda capa que está com a ideia boa e depois fazer o mesmo. E então há aqui mecanismos que a pessoa faz para tentar focar. E depois o perfeccionismo, que o perfeccionismo é a palavra. Perfeccionismo é uma palavra lindíssima, mas que engana muita Pois é. gente. A pessoa diz, perfeccionismo é o que é? A pessoa que faz tudo muito certinho. É uma pessoa perfeccionista, mas a cabeça de uma pessoa que sofre de perfeccionismo é das piores coisas, porque nós nunca estamos satisfeitos com o produto que está lá. Nós temos que ter alguém que diz, está feito. E aqui, eu acho que a Diana devia receber uma medalha, estou sempre a falar isso da Diana. A Diana tem um lado bom que é, está feito, está bom, envia. Ou está bom, eu vou enviar. E hoje, não, Diana, eu preciso, não, eu vou enviar e depois a gente fala disso. E eu posso dizer que eu, quase todas as capas que tenho enviado, eu podia melhorá-las. É sempre isso, não Podia. é? Eu consigo encontrar aqui, às vezes, tipo, podia ter feito, por exemplo, do Café Canibambo. Imagina, podia ter feito só um bocadinho mais para este lado, porque apanhava mais a mancha e não apanhava tanto isto. Por causa do Admirável Mundo Verde, terminou bem. Não vou estar. Estava aqui à procura de outra capa. Olha, do Joel Dicker que fez esta capa, não é? A luz podia estar melhor, podia ter a imagem mais para cima, podia ter feito. E é horrível porque a cabeça nunca desliga e nós encontramos muitos erros. E eu sempre disse, um criativo, a cabeça de um criativo ou de uma pessoa criativa, é a nossa melhor amiga e a nossa maior inimiga ao mesmo tempo. E às vezes é muito complicado Juro. conciliar com esses dois pontos. E é difícil, é Eu não difícil. sei se a ti te acontece, Yeah. mas quando, pelo menos a mim acontece, quando o meu trabalho de certa forma está a ser avaliado, não especificamente notas, mas alguém Sim, está a ver o meu trabalho, tenho sempre a tendência para, se calhar podia melhorar isto. Isto se calhar não está muito bem, mas depois vai ficar melhor. uhum. Não sei se também tens essa, Sim, não exato. sei se também te acontece ou não. Acontece-me sempre estar numa de perpétua curiosidade e uma perpétua vontade de melhorar tudo, tanto pessoalmente como profissionalmente. Olhar e dizer, "Pá, acho que a pessoa já está a avaliar e a pessoa recebe a anotação, e se a pessoa recebe a anotação e a pessoa, eu vi, e porquê que eu não fiz aquilo? Porquê que eu não corrigi? Mas eu acho que aqui é o que separa um bocadinho um bocado o mundo em geral, que é normalmente as pessoas às vezes têm que perguntar às vezes opiniões sobre trabalhos e isso tudo. E eu normalmente digo, pede sempre a opinião a alguém que esteja na tua área, mas não esteja a avaliar-te. Pede-te a tua opinião sincera do teu trabalho. Porque essa pessoa está com um olhar fresco do teu trabalho, é uma pessoa que está na área. Eu por acaso tenho a sorte de, como tu falaste muito bem, dividir espaço na Mal com pessoas fantásticas, pessoas há 5 estrelas, não escolhi o melhor sítio para poder partilhar o meu espaço com essas pessoas. E ter discussões com elas, às vezes discussões de pá, tu não percebes nada disto, sabes? Aquelas de tu não percebes nada disto, pá, não me Tantas vezes que chateies. isso é. E isso é muito saudável, porque a pessoa obriga a olhar, obriga a fazer uma autoavaliação, porque a nossa autoavaliação às vezes é um bocadinho, pá, ainda não quer dizer que seja preguiçosa, mas às vezes estamos tão saturados que estamos numa de ok, está feito, eu não quero mais olhar para isto, já está num ponto em que eu já não estou a adorar isto e vou passar para o outro lado. E às vezes ter alguém dizer, olha, mexe só mais um bocadinho para o lado, muda só a cor para 2 pontos, muda isto para. E de repente uma capa ou um trabalho fica. A pessoa olha e diz, olha, Era é, isto. é exatamente isto, Como é que é eu não exatamente pensei? isto. Ah, porque eu acho que isso muitas vezes é criado pela ansiedade. Sim. A ansiedade, eu falo muito do peixinho dourado, não é?
nós tivemos o nosso trabalho e achamos o trabalho bem, mas vamos avaliar e vamos procurar uma outra solução e damos a volta e vamos estar sempre a voltas ao mesmo sítio, sem pensar por fora. E às vezes alguém basta mudar um bocadinho o aquário, pôr o peixe num outro aquário para ver as coisas numa outra perspectiva e as coisas ganham forma. E às vezes é necessário. A ansiedade é a maior inimiga de um criativo, porque obriga-nos a entrar num lado muito claustrofóbico de estamos sempre, as ideias estão sempre a pensar no mesmo, estão em turbilhão, mas estão sempre centradas e nós precisamos de expandir, não é? E às vezes é complicado, às vezes é muito complicado. Tu tens bloqueios criativos? O tempo todo. Tenho bastante, Como é tenho que dás a bastante. volta? E aí a volta é muito simples. A volta é mesmo muito simples. E aí peço imensas desculpas para quem trabalha em ateliês, porque é complicado fazer isso. É dar-me um passeio, ir beber café, levar um livro para ler. Estar uma hora a ver uma série, estar uma hora e beber um café, numa pastelaria. Ou levar um livro para ler, como estava a dizer, ou passear o cão, que é o que me diziam. O Luís Alegre dizia uma coisa bem que era se és um bloqueio criativo, vai passear o cão. É das melhores coisas. Uma hora de passeio faz milagres. E faz. O fator de desligar ajuda a nós vermos as coisas. E o passear, nós felizmente não somos invisuais, estamos sempre a ser projetados com ideias e imagens e cores. E de vez em quando olhamos para uma publicidade da Benetton e olhamos para aquele verde e dizes, pá, se calhar aquele verde até funciona bem para aquela ideia que eu estava a ter. E depois andas e passas uma pastelaria e vês qualquer coisa e a fonte é horrível e pensas, mas aquela fonte até não é má para aquele projeto que eu estou a fazer. E nessa volta as coisas são solucionadas. E isso é das melhores coisas para os bloqueios criativos. Mas toda a gente os tem porque vivemos numa sociedade muito rápida e que quer as coisas para ontem. E até mesmo nós, tendo tempo de trabalho, quem faz freelancing, que às vezes tem tempo de trabalho, nós queremos fazer as coisas rápidas porque estamos nesse hábito de correr. E às vezes é preciso parar, respirar, inspirar, não é? Olhar para a volta do mundo e descansar um bocado a cabeça. Às vezes é preciso. Por isso que eu digo que todas as pessoas que férias são obrigatórias. Pessoas que bem férias é muito importante. Falaste aí numa coisa que é, às vezes olhamos para uma pastelaria com uma fonte horrível. Hum, Yeah. a primeira coisa que me disseram assim que entrei no mestrado, porque eu não tinha formação prévia em design, foi que a tua vida vai mudar porque assim Ah, que tu começares a olhar para as coisas, para aquilo que está à tua volta de uma forma diferente, hum, quer dizer, tu vais começar a olhar para tudo que te rodeia de uma forma diferente. Principalmente tudo o que seja publicidade, tudo que seja gráfico, tu vais olhar de uma forma diferente e muito uhum. crítica. Sim, Como é que bastante, tu, bastante. como é que tu lidas quando entras numa livraria ou numa FNAC ou o que quer que seja e vês Ok, capas ok. incrivelmente mal feitas? Então é assim. Não precisa só ser Quando faz capas, capas, pode ser. quando faz, eu até passo, eu vou desconstruir um bocadinho isto para os dois lados, que é, quando eu vejo capas muito mal feitas, às vezes penso assim, ou duas uma, ou o designer não tinha atenção a isto, Não, ou o designer sofreu muito para fazer ou agora há isto. uma terceira, não houve designer. Ou novo design, sim, completamente, completamente, sim. Hoje em dia a pessoa abre, eu já faço isto desde que comecei a trabalhar com livros, que é daí comecei a dar foco ao designer. E então vou sempre procurar quem fez a ficha técnica. E quando nós temos um lado ainda mais obcecado, ainda vamos ver atrás qual é a fonte, qual é o tipo de papel, qual é. Pronto. Mas isso é o CD ao máximo que é o que eu tenho. Eu posso dizer que a minha graduação de. Eu com esta palavra, acho uma palavra bonita, apesar de não ser, mas chamada um bocado snob na avaliação dos livros, é um bocado assim que é. Eu, à medida que fui trabalhando e fui muitas vezes prestando atenção aos meus próprios erros, nós vamos melhorando. Por exemplo, eu tinha um grande problema, que ainda hoje tenho um problema, que é as fontes Sim. condensadas. Que é fonte condensada, deixa-me lá ver, fonte condensada, por acaso agora estas pessoas não são fontes condensadas, só tenho as pessoas aqui em baixo. Mas são quase todas fontes condensadas. Eu adoro fontes condensadas. Adoro fontes condensadas, adoro.
E eu lembro-me, na altura da 2020, estava na cabeça a dizer, por favor, Duarte, a próxima capa não faças com fonte condensada. Tipo, bolas. E, mas uma coisa que eu comecei a prestar atenção, e usando aquela expressão um bocadinho, para quem não está na área, vai, e depois já explico o que é, tens vezes também olho, que é o kerning. Eu, na 2020, tive o cuidado de trabalhar com pessoas que davam muita atenção ao kerning, o que é ótimo. O kerning, a maneira como é partida as Sim, palavras, a maneira como a efinização é feita, por em diante. E eu, na altura, não prestava atenção a isso. Eu lembro quando entrei na 2020, eu não prestava nada de atenção a isso. Tive que, basicamente, fazer uma aprender isso assim a ferro e sim. fogo, porque de repente estava num mundo em que tinha 8 capas por mês para fazer. Ahm, e, e então hoje em dia, quando viro e vejo aquilo que é uma das expressões que eu mais adoro, kerning, que é dentes de cavalo, que é temos uma organização visual imagina, talvez se encontrava aqui uma sinopse nada para ler. Temos aqui uma organização bonita, tem uma mancha, pá, e de vez em quando aparecem duas letras, duas palavras em que o É espaçamento enorme. entre letras é gigante, dá para caber ali, como as pessoas dizem, dentes de cavalo, não é? Uma coisa ali gigante. Foi E justificada à eu fico um força. bocadinho de. Foi justificada à força, a pessoa não prestou atenção a isso, ou houve alguma mudança editorial à última da hora. E eu, como já estive no mundo editorial mesmo pesado, quando digo com muitas capas para fazer, com muitas emendas, isso tudo, ah, eu presto muita atenção a isso quando vejo. E é um dos lados da OCD, que é quando mandam-me textos da badana. Normalmente as bios dos autores são muito compridas e muito complicadas. Às vezes, encontrar o caminho perfeito é o que me demora mais tempo. Às vezes demora mais tempo a fazer o caminho Do do que que a uma fazer uma capa. capa. Ah, já demorei muito tempo a tentar ver se encontrava bem o equilíbrio do Kearney para meia hora depois alguém dizer muda-me o texto e vamos acabar com isto e de repente volta outra vez à estaca zero, lá vamos nós editar o Kearney quase não, a letra não, mas a linha a linha. Mas a pergunta, eu acho que fugi um bocado à pergunta, não era se eu tinha. Sim, Se eu avaliava as capas. Epá, avalio. E eu na altura não escrevi, eu por causa disso não escrevi na minha bio, mas escrevi no portfólio na altura que era ah, que uma que é não devemos avaliar um livro pela sim. capa, mas com uma capa ajuda, na compra Completamente. ajuda, não é? Ou na avaliação. E sobretudo para novos autores, quando há novos autores, a capa ajuda Muito. muito na primeira compra, no primeiro impacto. E isso é muito importante. É importante. Por isso, eu, quando às vezes vejo capas que eu não sentiria confortável para comprar, eu acabo por tentar encontrar esta auto-edição. Por exemplo, eu agora ando a ler, tenho um book club com um amigo meu, com um dos meus melhores amigos, que também faz capas, faz mais ilustração do que capas, e ele fizemos um book club de fantasy, ler livros de fantasy. E então encontramos um site de livros em segunda mão fantásticos, porque nós gostamos das capas mais antigas, capas com arte pintada e por em diante, e é exatamente esse fator que me faz comprar os livros. Há livros que eu quando são muito minimalistas, a pessoa, isto não me transpira para entrar numa viagem, não é? Ao Ah, estilo, não sei se em França também é o mesmo, mas pelo menos o Joël Dicker tem, que é na Suíça, que é uma capa, não sei se é assim um estilo mais minimalista, que é uma capa branca com, eu não tenho a certeza, mas já vi algumas edições, não sei se sim. são francesas ou suíças, que também é assim um estilo muito minimalista do Dicker, que é uma capa branca com, acho que uma foto, Já sei, acho eu, já não tenho sei. a certeza. Sim. Os franceses têm muito, ou seja, quando, por exemplo, eu quando começo a fazer uma capa nova, nós fazemos um mood board. Sim, Não é? Eu já não faço muitos mood boards para, para coisas que faço que pedem um estilo, porque o meu estilo é muito específico e mood boards não há muita coisa para encontrar. É mais tento encontrar a imagem certa, como eu quero a imagem, e tentar depois replicá-la em ilustração ou tentar fazer uma lado de ilustração. Mas na altura de fazer capas não autorais, fazia um modo muito grande. E então ia muito para capas anglo-saxónicas, que têm uma linguagem muito específica. São aquelas capas, sobretudo as americanas, que é nome de autor gigante, com o título pequenino, uma imagem por trás está fantástico.
E depois, quando entramos na parte francesa, se usamos já a franco-belga, não é? Que tem as capas muito beges, muito claras, com pouca Sim. referência de imagem. A imagem muitas vezes até pode ser uma coisa meio, uma ampliação de uma pintura ou de um pormenor de qualquer coisa. E os franceses gostam muito dessas capas muito minimalistas, e que eu acabo de encontrar. Eu por acaso até fiz agora uma capa para, agora coloquei com o nome da autora, em que a capa era para ser uma determinada coisa, entretanto eles voltaram para a capa original francesa. Melhor, a edição francesa. A edição francesa é um pormenor de uma rapariga e esse pormenor da rapariga depois o texto encaixa-se na Ok. imagem. Mas é uma coisa muito minimalista, muito, muito simples, muito simples. Mas o simples também vende. Há que saber equilibrar entre uma coisa simples ou uma coisa mais complicada. Aí é que entra o editor, a 100% do editor. Nós até temos o caso da editora da Alfaguara, não é? Que tem uma linha muito Sim, sim. específica, que tem aquela margem preta, não é? E que mantém-se sempre igual para manter um lado da coleção. Muitas vezes há isso. Manter um lado de marca da chancela que depois que se passa pelos outros títulos todos. O caso da Alfaguara, talvez se me lembrava de outra cá em Portugal que faça o mesmo. Uh, Ah, pronto, Companhia das Guerra e Paz, Letras talvez. só tem o logotipo a meio. Guerra e Paz, sim, sim, Guerra e Paz, sim, sim, Guerra e Paz. Guerra e Paz tem uma coleção daquele que eu adoro, que é dos padrões, que eles têm umas coisas com os Sim, sim. padrões, que é lindíssima. Sim, e a própria Preta da China também tem uma linguagem Tem editorial muito, muito completamente marcante diferente que do que é feito em Portugal. a pessoa vê à distância, a pessoa vê à distância perfeitamente, não é? E agora falando um bocado, nós estamos a falar isto acho que estamos a falar isso em pré-gravação, não é? Vamos aqui falar um bocadinho. Olha, o caso da edição da Clarice Lispector, que agora tem uma linguagem gráfica muito específica, muito perfeita, muito simplista, e sinceramente eu adoro, adoro, adoro. Estão Eu muito não tenho lindos. palavras fantásticas da Sophie Fisher, é para mim o melhor. Agora a Sophie também fez agora o livro da Rita Red Shoes e eu quando vi o livro à distância fiquei a pensar, será que é dela? Será que é da Sofia? Mas como não tinha o livro na mão, e depois mais tarde ela, acho que foi hoje, publicou no Instagram, ou esta semana publicou no Instagram o teaser e eu, pronto, então é dela, tinha a certeza. Qualquer dia as pessoas começam a fazer apostas com as capas. Quem é que é? Quem é que faz a capa aqui? Antes de entrar num tema, num tópico assim um bocadito Sim, sim. mais preocupante, talvez ou não, é isso que eu vou querer saber da Sim, tua sim, parte. sim. Ok, Vamos claro, falar aqui um claro. bocadinho do livro. Não acho que não foi a tua última capa, mas podemos dizer que a capa da Essa Mafalda. então, é a última capa publicada que esteja nas bancas, porque entretanto a minha última capa vai sair, eu já adquiri e outras pessoas já adquiriram a capa, mas essa é a última capa, vamos chamar oficial, que as pessoas podem adquirir em todas as bancas e papelarias nacionais. Sim, essa capa, eu adoro essa capa, gosto muito dessa capa. Vou mostrar aqui. Da Mafalda Santos, aquilo que os fãs contam. Eu, por acaso, deixei a minha edição no estúdio. Mas já leste Deixei a o minha livro? edição no estúdio. Não, não li, não li. Infelizmente eu tenho vontade de ler. Eu fui ao lançamento do livro da Mafalda, que foi ali no Teatro da Trindade, e tive uma conversa até com o Armando, que também faz lives e tem uma presença bastante ativa no Instagram, e tivemos às vezes a falar um bocado sobre o livro que eu nunca li e que fiquei com vontade de ler o livro. Sobretudo, não o tema do livro, mas sim a escrita da Mafalda. Que é Uh, incrível. Dizem que a maneira da escrita dela é. Ela consegue, como é que é, sobre esse personagem, há uma expressão que o Moraman diz e a Mafalda também. Não, também foi o, agora Eu bloqueei também o não nome. me lembro do nome dele. Tanta gente. Que Pronto. ele teve a apresentar. E ele. Exatamente. Eu vou fazer a capa do próximo livro dele, ou do livro dele, e agora estou com uma branca Eu já vejo gigantesca. aqui. Uh, e, e falaram da personagem que é. Nós começamos a odiar um personagem que é o Jaime, que é uma personagem principal, e à medida que vamos lendo, começamos a tirar-lhe um lado de criar uma simpatia à personagem. E eu às vezes imagino um bocado tipo Larry David, não é? É uma pessoa tão execrável, mas que no fim a gente adora ver aquela personagem.
e fiquei com curiosidade de ler o livro, mas eu tenho um eterno. Estou a olhar para os lados porque esta casa está repleta de livros, tenho ali uma, uma coluna de livros, tenho aqui outra coluna de livros, tenho outra coluna de livros no quarto, tenho muitas colunas de livros de coisas que quero ler e às vezes acontece um mudo no momento, mas ainda não tive a oportunidade de ler. Mas eu adorei a sinopse. A sinopse deu-me ali uma cena um bocado Stephen King, Sim. sabe? Eu tenho que ler isto. Eu tenho que ler isto. A qualquer momento eu vou ter que ler isto. E o penúltimo dela também é incrível. E por acaso gostava de ver como é que tu farias uma capa, a capa do livro anterior, por acaso. É engraçado porque estava, segundo eu sei, foi falado um bocadinho por cima de eu fazer essa capa do livro, desse livro, que é uma Sim, capa sim. lindíssima. Mais uma daquelas capas que eu tiro o chapéu do design da capa. Foi a Filipa, sim, acho que foi a Filipa que fez a capa, agora não consigo ter a certeza. E eu posso dizer que eu eu estava preparado, melhor, eu ainda não tinha feito a capa. A Diana mandou-me uma mensagem de que estava interessado e eu disse, pá, acho que sim, pode ser. Entretanto, ela mandou-me logo uma mensagem e disse, olha, encontrei o projeto mais giro e foi do Miguel. Tem este projeto, acho que é muito mais a tua linha do que propriamente esta, por isso se calhar vamos trocamos as capas. Eu disse, ok, tudo bem. E até, não é dizer que eu tenha gostado de trabalhar a do Miguel, mas o Miguel foi um grande desafio e tem uma das minhas imagens favoritas que poucas pessoas conseguem ver, que é o Mercedes está na contracapa, que é um Mercedes um amigo meu. Eu adoro esse carro, então foi assim uma homenagem ao carro desse meu amigo. E, e essa capa é lindíssima, eu adoro essa capa, acho a capa lindíssima, daquele livro aberto na cara da personagem, eh, e as cores e tudo, e olha para aquela capa, e é um dos livros que eu gostava de adquirir em breve, eh, para o ler, mas sobretudo para ter a capa. Olha, E eu depois, vou fazer-te aqui uma pergunta, ahm, força. que é se te assusta o crescimento da inteligência artificial ou se vês apenas como uma ferramenta. Ok. Se me assusta, é assim, para já não me assusta muito o crescimento da inteligência artificial. Eu acho que cada vez mais. Primeiro, Penguin tem uma coisa ótima, eu não sei se as outras editoras têm seguido isso ou não, mas tem uma diretriz de não há capas feitas com inteligência Há uma artificial. editora ou outra. Não há. Exato. O que não impede que a pessoa o que possa fazer é usar a inteligência artificial como ferramenta, como tu dizes, que é. Há bocado você falou muito bem do bloqueio criativo. Às vezes não temos bloqueio criativo porque. E às vezes a pessoa acredita que o bloqueio criativo é apenas encontrar uma ideia. E às vezes não é só encontrar uma ideia. Nós temos uma ideia e, por exemplo, posso até usar vamos pôr a brincadeira da capa do Miguel. Tem o farol. O farol está mais acima, ou está mais abaixo, ou está mais para a direita, ou está mais para a esquerda. Para quem vai fazer uma capa ilustrada totalmente à mão, às vezes é complicado, porque são muitas horas de trabalho e o bloqueio criativo muitas vezes é criado pelo receio de falho, de vou falhar, isto não está assim como eu quero, eu vou ter que sair. E a inteligência artificial nesse aspecto pode trabalhar bem, porque dá-nos 10 ideias e nós, olha, eu gosto de farol aqui, porque eu posso ligar a minha vertente de design de o texto fica bem aqui, o nome fica aqui e eu consigo montar. Como ferramenta, eu acho que é uma ferramenta muito interessante para ajudar nos bloqueios criativos e ajudar o artista até a alcançar algo fora da caixa, algo que nunca iria fazer naquela montagem. Agora, com o produto final, aí sim pode ser que há uma parte que me assusta, porque cada vez mais a inteligência artificial tem um ritmo de crescimento muito rápido. E se formos ver o que é que foi, o que era feito da inteligência artificial há 2 anos atrás, não é? Sim. Que notava-se à distância, hoje em dia é muito complicado de diferenciar o que é e o que é que não é. Por isso, eu acho que cada vez mais há um crescimento rápido da inteligência artificial que pode assustar o artista, ou o capista, ou o designer a executar o seu trabalho. Mas também sei que está a ser feito leis de proteção de direitos autorais para cada vez. Ou seja, nós acompanhamos muito hoje em dia ferramentas de detecção de inteligência artificial, Sim. não é? E isto pode ser uma ajuda para o artista,
defender o seu trabalho, não é dizer eu não quero que o meu trabalho esteja exposto na- na- nas, nas ferramentas de aprendizagem destas máquinas, mas e que haja uma salvaguarda que o nosso trabalho não é copiado, não é replicado naquelas capas. E eu acho que se houver uma lei que ajude a proteger o artista, acho que isso nunca vai assustar quem produz capas. E é o outro lado que agora estava aqui. Isto é a cabeça do criativo, está com uma resposta, mas já está a pensar na segunda. O que está a acontecer ultimamente, e nós vimos isto, eu acho que é isso que o mundo das capas está a ficar super divertido, está-se a fugir muito da capa genérica. Sim. Hoje em dia é raro encontrar uma capa genérica. Eu não falo dos livros de autoajuda, nem falo dos livros espirituais, porque têm uma linguagem muito específica e tem que ser aquilo, mas nos livros autorais, cada vez mais está-se a apostar em escolher artistas diferentes, artistas novos, e numa conversa que estava a ter há uns dias até, que era, estávamos a perguntar, estavam a ter uma pergunta que era quem é que é o rockstar das capas? E eu perguntava o que é um rockstar das capas? E a pessoa disse é o artista que é irreverente, que nenhuma capa é igual e que quando faz uma capa a pessoa fica tipo, epá, não estava à espera que ele fizesse isto, mas isto é muito bom. E muitas vezes até contra a vontade editorial daquele arranjo. E eu acho que cada vez mais está a surgir isso. E pessoas como a Sofia, como o André Cardoso, como o Luís Alegre, sobretudo o Luís Alegre, que tem capas muito boas. O Luís Alegre é quem faz grande parte das capas da Elsinore com a assinatura de uma traste, ou seja, uma traste ilustra e o Luís monta as capas. São capas que a pessoa compra muitas vezes ao desconhecimento e lê o artista. E se me perguntares qual é a minha capa favorita, o Shai, agora bloqueei com o nome do artista, do autor, é uma das minhas capas favoritas de todos os tempos. É lindíssimo, ao ponto que o autor escreveu para o Diogo a dizer que tinha adorado a capa. Acho que seria uma das melhores capas que alguma vez tinha visto. Por isso eu acho que não há. É um mundo muito turvo, é um verde muito, muito denso. Não se consegue muito bem ver o fim disto. Uh, mas eu espero que aí esteja um. Eu vou tentar dizer. Eu acho que o mesmo medo que. Se tivesse feito esta pergunta, se calhar há 30 anos atrás ou há 40 anos atrás, a um designer que fazia as coisas sem recursos, né, de Photoshop e de Illustrators, não é? E diz exatamente o mesmo que nós hoje em dia Ok. dizemos dos AIs, não é? Por isso há esta dualidade. Nós agora, enquanto leitores e consumidores, não só leitores, porque um consumidor nem sempre é um leitor, pegamos nos livros, porque eu acho que cada vez se fazem capas melhores em Portugal, Uhum. e não só capas Sim, como sim, o sim. livro objeto, que tanto se fala, não Uhum. é? Com Exato. spray edges, com Sim. incrível, uma editora que eu sentia que estava assim um pouco apagada em relação às capas, mas que agora teve um boom com a quarta asa e não só, foi a Planeta, que tem apostado em Uhum. edições Sim, lindíssimas de livros, sim. com uma, Sim, sim, com uma sim. stencil edges também incríveis. Sim. Outra editora, aqui já não estamos já não estou a falar de assim de acho que podemos chamar de talvez um caso de estudo na alma dos livros, o fenómeno Frida McFadden, Sim. que a editora foi inteligente ao ponto de criar uma ligação com o leitor de familiaridade das capas, porque lá fora as capas, o primeiro livro, A Criada e O Segredo da Criada, é a mesma capa lá Uhum. fora. Só que Exato. cá eles decidiram seguir a mesma linguagem. O que foi inteligente da parte deles. Sim, sim, sim. O Ricardo, que é o Ricardo Antunes, que é o editor da Alma, sabe o que faz. Sabe. Eu trabalhei com o Ricardo, ou seja, na altura trabalhava com a Sílvia quando. A história para o Ricardo é engraçada, isto depois pode até ser uma apresentação gira. Eu vou fazer só uma pausa aqui, Força, porque força, o meu força. Sim, telefone sim, sim. está com muito pouca bateria e eu vou só pôr aqui o carregador, Força. a coisa e já volto a falar. Mas continuo, assim fazer aqui os meus leques atrás, não sei se fez os marretas atrás, e eu vou só aqui buscar o meu carregador. Mas posso ir falando, olha, o Ricardo, eu trabalhei com o Ricardo
quando, quando a Sílvia, quando os direitos do livro da Sílvia foram comprados pelo Ricardo. Ou seja, o Ricardo, eu tinha trabalhado com a Sílvia Agostinho num livro lindíssimo que ele tinha feito para. Só para me carregar. Para. Ok, já está. Ótimo. Agora tenho que arranjar aqui uma Pois agora maneira vai de ser eu equilibrar difícil. aqui em cima. Não, não é complicado. Eu tenho aqui uma maneira. Só puxar isto aqui para a frente. Ups. Vai ser complicado. Pronto, eu vou agarrar o telefone, é mais simples. A Sílvia, trabalhei com a Sílvia durante algum tempo. A Sílvia era uma grande amiga e ela queria fazer um livro. E fizemos digo um Patreon, mas na altura foi feito um Kickstarter do livro, que correu com sucesso. O Ricardo adorou o livro e comprou o livro para ser editado por ele, com mais não sei quantas páginas. E aqui eu conheci o Ricardo porque a Sílvia bateu o pé e disse: Não, 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 eu quero que seja o Duarte a fazer as capas dos meus livros. As capas não, que seja o Duarte a fazer o design do meu livro. E o Ricardo gostou do trabalho e na altura ele estava a iniciar alguns livros estava com muitos poucos livros. Acho que era o primeiro ano de alguns dos livros. E eu fui um dos primeiros designers a trabalhar com ele. O Ricardo tem uma imagem muito específica. É 5 estrelas. Ele explica exatamente. O Ricardo tem uma imagem criativa. Ele é quase um bom designer. Ok. Como é que eu explicar? Porque eu digo quase um bom designer? Porque ele não é designer, ele é editor. Mas ele, quando vê o livro, ele diz: Eu quero que o livro seja com esta imagem, com este tratamento, com isto assim, sabe, com estas frases, com este copy, com tudo. Ele dá-te o briefing em que tu tens que fazer 20% do trabalho, que é montar. Ok. E por isso eu tenho a consciência que estes livros, eu fiz os do. Agora bloqueei com ele, que era a Rapariga da Neve, que Do. era Ou Leslie Wolfe ou Robert Brinza? Robert Brinza, exatamente. Eu fiz os primeiros 4 livros do Brinza, as adaptações, ou seja, o primeiro é uma adaptação, a capa, a segunda, a primeira versão do livro foi feita por mim, ou seja, totalmente ilustrada por mim, em Photoshop. Depois ele reeditou o livro com a imagem original do livro, a versão original. Por isso ele já sabe o que é que vai vender e o que é que toca nas pessoas. E esse ele tem um bocado de toque Midas, não é? Até o próprio copy dele escolher a frase que Que vem. ilustra o livro, ele que toca. E aí ele sabe o que é que o fenómeno exige. E por essa razão, há uns livros vende o que vende e faz o que faz, porque o Ricardo é o grande orquestrador, não é? Que coordena tudo para que saia tudo perfeito, não é? Ahm, a questão que eu tenho para ti é que acredito que desde pequeno que já mostravas aptidão para, Sim. para o desenho. Mas foi algo que tu já tinhas noção disso desde pequeno ou que mais perto do secundário ou quando eras mais velha que te apercebeste que realmente O, é isto que eu quero para a minha vida? Como é que foi? o desenho ou as capas? Desenho, tudo. Tudo. Então, pronto. Eu vou dizer o seguinte. Então, sobre as capas, eu fui sempre o miúdo que adorava Ok. capas. E fui sempre aquele miúdo que muitas vezes lia livros e tipo, há bocado usei aquela expressão porque eu lembro que sempre disse isto, que as pessoas diziam, nunca avalias um livro pela capa. Eu tipo, mas esta capa é mesmo Eu, feia. eu sou, eu Não sou a é? Às vezes favor que recebia devemos avaliar o livros. livro pela capa. Eu avalio o livro pela capa. É pá, sim, sim. Porque posso dizer que se a capa for feia, tu não digo que vais ler, não Vai a é um medo. bocado. Vai a mente, exatamente. Ah, pá, eu sempre fui um miúdo que desenhou. E a minha história é muito engraçada. Minha mãe, eu fazia ditados, né? Era habitual fazer ditados como trabalhos de escola e fazer, ah, escrever histórias, não é? Como trabalho de casa. E a minha mãe fazia as ilustrações para pintar. Ok. E eu acabava por receber notas de extras, porque a pessoa dizia, está muito bem pintado, está muito bem desenhado, e eu dizia, não, fui eu. Então, a primeira pessoa com quem eu copiei os meus desenhos foi a minha mãe, a tentar copiar o estilo dela. E quando entrei no quinto ano, encontro uma pessoa
que é o Sérgio Rafael, que é hoje em dia um dos meus melhores amigos, que tinha isso. Ou seja, eu vivia, eu sou meio de Lisboa e os anos 80 em Lisboa resumia-se a duas coisas. Pessoas que iam passar férias ao Algarve ou os miúdos passavam férias em Lisboa. E agora os miúdos passavam férias em Lisboa. O que é que nós fazemos em Lisboa nas férias? Desenhamos, lemos e vamos ao Clube de Vídeo alugar filmes. E quando eu conheço o Sérgio é exatamente uma cópia minha. E então passámos a desenhar a maior parte da nossa vida. E sempre, mesmo quando o sexto ano acabou e eu depois mudei de escola, continuamos a nossa amizade, sempre em torno do desenho. E entra de repente o universo da banda desenhada. De queremos ir para a Marvel, queremos ir para a DC, continuávamos a desenhar, a desenhar, a desenhar. Por isso o desenho foi sempre uma coisa que teve, que fez sempre parte da minha vida. Eu lembro-me na faculdade já a tirar História, na altura. Cheguei a ter fitas, na altura nós pedimos as fitas, ainda hoje deve-se pedir fitas de licenciatura, não é? Quando acaba-se o curso, não é? Aquelas fitinhas Sim, para sim. pôr na nossa, agora o que é que o nome, Na não é? Para a pasta? nossa pasta, exatamente. Nós pedimos a professores e eu tinha alguns professores, como tive o professor Armando Luís Carvalho Homem, que é uma das figuras muito conhecidas da história portuguesa, da historiografia portuguesa, que escreveu que eu nunca perca o meu dom e a minha vontade de desenhar. Porque eu passava para a parte das aulas a desenhar. Tinha diários gráficos, desenhava. Por isso o desenhar é uma coisa que está no sangue. É muito complicado eu não ter o, o hábito de rascunhar qualquer coisa, de ir ao café, desenhar nas mesas, de estar à espera de qualquer coisa e se tiver uma caneta estou a fazer um esboço. Por isso desenho é uma coisa que está Faz que parte de está ti. hoje. Desculpa lá, estava aqui com uma. Não sei se é alergia à constipação ou estar aqui com dois queijos. E o porquê de história? Ok. Licenciatura? Então, a de história tem uma. A cena de história tem uma coisa engraçada. Eu vou só aqui olhar para a minha porcentagem de bateria, que é para ver se eu consigo tirar um bocadinho isto e pousar. Ok, consigo. Então foi assim. Eu acabei a licenciatura em História. Acabei a licenciatura em Artes. Peraí. Estou aqui a trocar. Então assim, eu acabei o meu secundário em Artes, tanto, sendo colega deste meu amigo Sérgio, que nós voltamos a reencontrar-nos no 10º ano. E quando acabámos a licenciatura, eu ia para tirar design gráfico ou pintura. E uma das coisas que eu achava interessante é que ah, precisava aquela curiosidade nata de saber o que é que está por trás da arte. Picasso não faz o cubismo porque lhe apeteceu fazer cubismo. Há ali umas estruturas políticas, sociais, económicas, de vida, não é? De ir ver uma exposição de arte africana naquela altura. E eram esses pormenores que me fascinavam na arte. Não era a produção da arte. Não é o que faz o artista pintar. Não é o estilo do artista. É o que é que leva o artista a fazer aquele estilo. O que é que foi criado, qual foi a estrutura que foi criada para que ele pintasse de tal maneira. Ou que ele fizesse o que fizesse. Isso foi muito importante para mim. E então, quando acabei o secundário, fiz esta promessa com o Sérgio, que é engraçado. O Sérgio estava com o mesmo dilema, mas muito mais virado para a parte filosófica. O Sérgio foi para a filosofia e eu fui para a história. E fizemos o contrato de que, pá, quando a gente acabasse, voltávamos a tirar design ou voltávamos para as artes. E assim foi. Ele, pelo que sei, ele ainda é meu amigo, mas eu normalmente digo isto, mas eu não sei se estou certo ou errado. Ele, no ano em que foi estudante de filosofia, foi um dos melhores alunos de filosofia daquele ano. É uma pessoa muito interessante de conhecer, que eu até dizia na brincadeira que para mim uma pessoa inteligente não é uma pessoa que sabe muita coisa, mas é uma pessoa que sabe dialogar esses assuntos. E então foi assim, eu fui para a História, ele foi para a Filosofia, concluímos o curso, ele foi primeiro para a Rissart, eu fui a seguir para a Rissart, depois tirar Design e, e depois entramos no mundo, engraçado, entramos no mundo das capas um bocado sem saber. Ele por convite da universidade, eu por convite da Sílvia, e depois do Ricardo, e hoje em dia trabalhamos a fazer capas sem saber como é que nós entramos neste mundo. Mas a razão de eu ter ido para a história foi um bocado essa. Era ter um bocadinho mais de bagagem
sobre aquilo que eu podia envergar. Na altura queria pintura. Ah, e o que é muito importante numa capa, posso dizer-te isso, que muitas vezes acontece termos capas mais complicadas, que têm assuntos mais sensíveis. E o fator de estarmos em história é que muitas vezes conseguimos lembrar-nos de pequenos detalhes da história, de se eu fosse buscar esta gravura do Doré para esta ilustração, porque o Doré fez um livro sobre este assunto e acho que pode funcionar bem. E montar coisas do género. ah, e, por exemplo, um dos livros foi. Mas isso também foi a ajuda do Diogo. Eu fiz um livro que é Natureza Morta e Comprida para Cavalo de Ferro, que tinha um design de base do Luís Alegre. E eu tinha que encontrar a imagem. E era um livro das tulipas. E eles falaram, porque no livro ele fala muito de pintura das tulipas do Renascimento. E eu bateu-me ali o Climês Flamengo. E eu, ok, já sei qual é o artista. E fui logo buscar não sei quantos artistas. E foi a capa. E é uma das minhas capas favoritas, apesar de não ser uma capa muito conhecida. É uma das minhas capas favoritas, porque tem um rosa choque lindíssimo, que é uma das minhas cores favoritas agora. Um, e isso é uma coisa boa. No curso de História, eu deram muita bagagem de saber interpretar as coisas, saber ler as coisas e de ir avaliar muito bem o que está à minha frente. Fazer um bocadinho de proto-análise, de analisar as coisas e pensar, será que isto aguenta amanhã, enquanto eu para daqui a pouco? Será que isto funciona bem? E isso é importante. E já no curso de História havia um professor que dizia que o curso de História era um dos melhores cursos para criar uma base para qualquer outro curso. Quer a gente fosse para Direito, quer que a gente fosse para Economia ou para outra coisa. E neste caso, em parte, é uma bagagem importantíssima porque faz com que a gente consiga ver as coisas de uma outra perspectiva, não é? De ver as coisas de uma outra dimensão. E essa é a razão. E então neste momento és freelancer, certo? Sou freelancer, E sim, estás. E 100%. estás. Atualmente divides um espaço, né? Trabalho. Eu divido um espaço. O Pedro Jorge Duarte, que é um fotógrafo super conhecido, trabalha para a SEP Portugal, melhor, é um dos primeiros fotógrafos da SEP Portugal, e é um grande amigo. Na altura, quando estava entrando na 2020, ele estava a criar este espaço da Homem Mau. E que era um espaço que ele tem muito orgulho, porque ele usa uma expressão que eu adoro, que é tem ali uma democracia de tutorial. E o que é uma democracia tutorial? É todas as pessoas têm que ter uma palavra, mas ele tem a última. E neste caso, ele escolhe as pessoas que são importantes para o espaço, ou seja, as pessoas candidatam-se normalmente e ele analisa os candidatos, analisa os portfólios, marca uma entrevista e depois vê o que é que funciona dentro do espaço. E o que é que funciona aqui dentro do espaço é todos nós podemos fazer, até podemos ser contabilistas, mas temos de ter uma versão artística que possa contribuir para o Ok. espaço. Todas as pessoas ali ou fazem desenho, ou fazem pintura, ou fazem isto. E na altura eu não entrei. E quando saí da 2020, ele, não sei como, descobriu e ligou-me no dia seguinte a dizer: Eduardo, vens para aqui já. E eu, nesse dia, que foi em 2020, 2020, acho, não, 2021, ainda fiz assim um tempo um bocado de sabática. Estávamos na pandemia, não havia muita coisa ainda. E então fui fui para Alvimau e divido espaço com pessoas super criativas. E lá posso desenvolver tanto o meu lado designer como o meu lado artístico, assim como Laz, que faz umas coisas tipo Max Ernst, que é colagens à volta de gravura, que é uma coisa que eu adoro. É por isso que eu falei do Doré muito rapidamente, enquanto foi preciso falar. E Exato. nessa galeria eu fui espreitar um pouco o Instagram da galeria. Sim. A Ahm, galera não tem muita coisa. é, Instagram da galera tem pouca é coisa, pronto. possível, nessa galeria é possível ver exposições dos artistas da casa? É possível as exposições, é possível. Nós todos os anos fazemos uma coisa que é o Bazar de Natal, que é um bazar que verte para os artistas, não é? E para as pessoas que estão lá, como forma de algum rendimento extra, ahm, que de vez em quando, ou seja, nós pomos os nossos trabalhos lá, se tivermos trabalhos para expor. Mas sim, é um espaço que todos os anos nós tentamos, o Pedro tenta que haja exposições interessantes de expor. Normalmente temos o Lisbon Studio, que costuma lá muitas vezes exposições. Temos lá exposições dos finalistas do IAD, fotografia,
porque o Pedro tem muitas amizades dentro do IAD e são excelentes amizades, excelentes pessoas, excelentes professores, que é sempre interessante ver novo sangue a entrar. Um, e, e acho que este ano o Pedro vai estar apontado para ter algumas pessoas muito interessantes que vão começar talvez a partir de maio, talvez, abril, maio, e começar a crescer. Mas vai ser giro, não? É um espaço que está sempre em perpétua mutação e eu gosto disso, gosto muito disso. Neste momento estamos a dividir espaço com a Marisa, que é pintora, o Tomás, que é o Tomás Bondioli, que é design de equipamento e ganhou prémios em São Paulo. E para o Pedro, temos o César que trabalha com AIs, eu também estou muito ligado à AI, mas não é AI, a nossa AI é uma AI diferente para desenvolver trabalho emocional e depois temos alguns artistas, como alguns artistas urbanos e outros designers. E se as pessoas- Mas sim, mas vai haver exposições em breve e provavelmente iremos. O Pedro irá expor na Nova e Mal Publicidade, ou eu na minha página do Instagram. Era isso que eu ia te perguntar, onde é que as pessoas podem ver o teu trabalho? Pois, eu tenho a minha página, se procurarem pelo meu nome, Duarte Lázaro. Eu, na verdade, tenho que tirar o chapéu à Dora, que me está a ouvir provavelmente. A Dora um dia mandou uma mensagem a dizer: Duarte, tu tens que criar a tua página com o teu nome, porque ninguém encontra nada com um nome tão esquisito como Completely Covered. E eu, está certo. Por isso, podem procurar por Completely Covered, mas procurarem Duarte Lázaro é uma das primeiras procuras com um bonequinho ilustrado de lado. Ilustrado pelo Sérgio, pelo meu melhor amigo, e podem encontrar lá todos os meus trabalhos. Depois eu tenho uma outra página que é mais pessoal, se quiserem ver as capas e outras coisas mais pessoais, como o meu trabalho artístico e outras coisas, que é o Extraordinary World of Plastic, mas sem o E. Era o E do início, é X Extraordinary World of Plastic, e é o mundo que eu criei para esta personagem que eu me alterei, que é o Lasso, que faz trabalhos um bocadinho diferentes no capas. E pronto, é isso. Eu vou deixar, Tem esse sushi. vou deixar os dois links do Instagram, dos Instagrams do Duarte Lázaro na descrição deste episódio. E obrigado. Eu agradeço e já sabes que estou disponível. Quando quiseres conversar, estou por cá, cá estarei. Obrigado.